E se eu te contar que aquilo que você fatura trabalhando todos os dias, o mês inteiro, é possível você faturar em apenas um único dia? Essa é a realidade de centenas e milhares de pessoas que aplicam um método único de visagismo masculino. Meu nome é Ronan Mendes, eu sou criador do método mais aplicado de visagismo masculino no Brasil. E eu quero te mostrar como você pode escalar de forma exponencial aquilo que você faz hoje. A primeira coisa, você precisa de ter coerência na entrega. Não basta apenas um posicionamento diferente, apesar dele ser extremamente importante. Ele necessita de algo que vai dar valor e não preço. A ideia é nunca pensar em preço, mas sempre em valor. Existe uma grande diferença daquilo que sustenta e daquilo que promove você. Pensa naquilo que te promove. Ninguém chama um smartphone da marca Apple de smartphone da Apple. Chama de iPhone. Assim acontece com todos os produtos da Apple, como por exemplo um MacBook, um iPad. Já percebeu que quando não existe uma comparação de produto, o preço também não tem comparação? Então as pessoas não comparam preço porque o nome é diferente. Se você tenta ser um barbeiro que ganha mais, você simplesmente vai ser comparado a algo que representa preço. E a ideia é parar de cortar cabelo e de fazer barba. Ou melhor dizendo, parar de se posicionar como um cortador de cabelo. E entender de verdade aonde você gera transformação. Porque é a partir do nível de transformação que você gera que você vai ser reconhecido, remunerado e requisitado. E isso vai te colocar num outro nível de valor percebido. O seu cliente vai te perceber de uma outra maneira, valorizando você. De certa forma que ele vai pedir para você aumentar o seu preço, porque está barato. Logo, o valor que você fez ele perceber sobre o que você realmente gera é maior do que você está cobrando. E foi justamente o que aconteceu comigo. O meu cliente, quando o meu preço era o mais caro da cidade, ele falou para eu aumentar, porque era barato. E foi justamente quando eu abri uma barbearia e meu primeiro faturamento de toda a minha equipe foi R$18 mil. Hoje, eu já faturei mais de R$18 mil em um dia de atendimento. Isso porque eu aprendi a como me posicionar no mercado e como de verdade gerar transformação. E eu vou revelar o que eu fiz para isso acontecer. A primeira coisa é que muitas pessoas olham para cabelo e barba e nunca olharam para o que realmente isso representa. Cabelo e barba é a roupa do rosto e a roupa sempre representa a pessoa, o mundo em que ela vive e representa principalmente a personalidade que ela tem. Quem tem um perfil muito analítico, estável e metódico tem um perfil totalmente diferente de alguém extravagante, comunicativo e expressivo. E se você trabalha com a roupa do rosto, você precisa de entender sobre essa comunicação. E assim como roupa faz sob medida, você pode construir algo sob medida para o seu cliente, pensando nas proporções daquele rosto. Porque proporção é casamento de formas. Ou seja, aquilo que é proporcional para mim pode ser nada proporcional para você. Ou aquilo que é proporcional para você não é proporcional para o seu cliente. Você precisa de levantar dados, analisar aquele rosto e entender exatamente qual tamanho e volume e direção você precisa de construir de barba, de cabelo e até de óculos. E isso vai entregar para o cliente algo que vai transformar a vida do seu cliente. Como assim, Ronan? Quando a nossa imagem está coerente com a nossa mensagem interna, vamos dizer assim, a nossa imagem tem mais valor. Quando a sua imagem externa não representa em nada aquilo que você verdadeiramente é, isso soa como uma imagem falsa e tudo que é falso tem menos valor percebido. É como se tivesse preço, mas não tem valor. Um Rolex e um Rolex falso, eles podem ser idênticos, mas só um tem valor. Aquele que é falso pode até ter preço, mas valor não. Imagem é a mesma coisa. Quando o cliente tem uma imagem de valor, isso muda algo nele.
ele vai ser mais valorizado. Então, todas as pessoas que olharem para o seu cliente vai colocar ele em um ponto de mais valor em qualquer área profissional, porque a maneira que ele está se posicionando representa uma comunicação verdadeira e genuína, valorizando características faciais que ele tem. Então, se você trabalha não como um barbeiro, mas como um alfaiate e designer e estilista, mas voltado para o rosto, você gera uma transformação que valoriza o seu cliente. E se você valoriza o seu cliente, ele te valoriza. Porque a jogada sempre é essa. Se você honra algo, isso volta para você. Então, se o seu foco é gerar transformações positivas e valorizar o seu cliente, ele também vai fazer isso com você. E ninguém vai te comparar por preço, porque aquilo que você faz com o seu cliente não é exatamente o que outra pessoa faz, mesmo cortando o cabelo e você também. Grandes negócios, os segredos deles não são naquilo que se vê, mas naquilo que se percebe, na marca que é gerada e na transformação que é gerada ao utilizar aquela marca. Perceba que, por exemplo, em qualquer mercado existe algo premium, seja um relógio, seja um carro, seja o designer de roupas, mas quando se fala de cabelo, poucas pessoas entendem a estratégia do posicionamento de marca. E essa marca você vai construir na marca pessoal do seu cliente. Não é sobre o seu corte de cabelo perfeito, mas sobre uma roupa que representa em nível de proporção, de saúde, mas de personalidade. Porque a imagem nunca deve ir contra a mensagem que a pessoa carrega. E isso serve primeiramente para você. Você precisa de gerar autoridade com o que você faz. E a autoridade a gente só consegue carregar se a nossa imagem leva aquilo que a gente defende. Não é sobre ter um cabelo bem cortado, mas sobre ter uma imagem de valor e autêntica, e aí sim o cliente vai comprar de você. Imagina só você consultar com um dentista com o dente quebrado, ou com um personal com percentual de gordura altíssimo e sem saúde. Por mais conteúdo técnico que ele tenha, aquilo que ele entrega, que não é o exercício físico, mas a transformação que ele gera, vai quebrar a autoridade dele. É a mesma coisa quando se fala de cabelo. Então é justamente por trabalhar dessa maneira que centenas e milhares de pessoas têm triplicado e escalado de forma exponencial os seus faturamentos. Se você quer aprender mais sobre esse mercado e se aprofundar nesse mercado, tem um convite para te fazer. Uma imersão exclusiva de visagismo que eu chamo o Código do Visagismo. É gratuito e online. Clica no link da descrição e faça a sua inscrição. Eu te espero lá.